Então vamos lá, vamos começar e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui juntas, estudando sobre a Tua Palavra, estudando sobre o que a Tua Palavra nos fala acerca do sofrimento, Pai. Nós temos vivido tempos difíceis e nós temos, além das situações relacionadas à pandemia, nós temos os nossos sofrimentos individuais, as nossas questões individuais, que cada uma de nós sabemos e que o Senhor sabe. Então, nós estamos aqui com o coração aberto para aprender do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Teu Espírito Santo aplique essas verdades em nossos corações, Pai. Que não seja simplesmente um encontro em que falaremos sobre coisas relacionadas ao mundo, né, ao sofrimento, mas que seja um encontro em que nós estaremos com o coração firmado no Senhor, na Tua Palavra e querendo aprender do Senhor. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Oi, quem foi que chegou aqui? Lohane. Então, gente, no começo das leituras eu falei pra vocês, coloquei lá no grupo, eu acabei me passando que era pra ter colocado lá por e-mail também, porque tem algumas meninas que não fazem parte do grupo, mas acabei esquecendo. Mas eu vou fazer isso por e-mail logo quando a gente terminar, que foi o vídeo falando sobre a Johnny Tada, né? Nem sei se é assim que pronuncia, mas enfim. Que foi um vídeo dela. É essa Johnny que faz a apresentação do livro que a gente leu, né? E ela fala um pouquinho sobre o sofrimento dela. E quando a gente olha assim para a situação dessa mulher e até da Elizabeth, né? Eu tava conversando com as meninas lá no grupo, não sei se vocês viram, sobre como isso constrange a gente, né? Nós temos sim os nossos sofrimentos, só que quando a gente olha para o sofrimento de outras pessoas, o nosso coração é constrangido, que tantas vezes a gente murmura, a gente reclama por coisas que são relativamente pequenas, né? Claro que aqui nós temos todo tipo de sofrimento, né? Eu não conheço o sofrimento de vocês também não conhecem o meu, mas eu tô falando individualmente, assim, do meu sofrimento. Tem horas que eu olho pro sofrimento de outras pessoas, dessas mulheres, e isso me constrange mesmo. Isso me coloca, assim, de joelho e para pedir perdão ao Senhor, porque eu murmuro, porque eu reclamo por coisas que são pequenas, né? Então, quem assistiu o vídeo da Johnny? Eu só vejo a irmãzinha. Então, Lohane assistiu, a Daça, Rafa, beleza. Então, a gente viu, né, como ela não nasceu aprendendo a lidar com o sofrimento dela, com a condição que ela foi colocada, né? Ela foi aprendendo isso ao longo do tempo. E acredito que ainda hoje ela aprende, né? A cada dia, porque muitas vezes, né, nós achamos que já superamos algo, mas quando chega mais na frente o calo aperta e a gente lembra e a gente ora, a gente reclama ao Senhor. Então, é na caminhada mesmo que a gente vai aprendendo, né? A gente vai realmente sendo transformada pelo Espírito Santo. Então, se vocês não viram, depois eu vou mandar o link do vídeo por e-mail, também para quem não está no grupo. E só uma consideração, né? A gente viu que no prefácio, esse livro é tirado de uma série de palestras que a Elizabeth fez. Vocês assistiram o mini curso da Fiel sobre o sofrimento? É essa, né? Eu não assisti não ainda. Vocês viram alguma semelhança? É essa mesmo, né? Uhum. Então, ótimo. Então, só confirmando. Eu não assisti ainda. Eu tenho lá os links no e-mail, mas ainda não consegui assistir. Mas depois eu vou assistir. Só que quando
Uhum. Então, quando eu tava lendo, né, novamente, aí eu lembrei, ó, eu acho que é o mesmo conteúdo que a Fiel tá disponibilizando como mini curso. Que massa. Enfim, não sei se ainda tá disponível, mas se tiver, dê uma olhada. Depois eu vou olhar também pra falar com vocês, quem ainda não viu. Enfim, então chegamos ao capítulo 1. Ela fala sobre a terrível verdade. Né? Ela começa o capítulo falando sobre o sofrimento, né? Apresentando a questão. E ela já inicia dizendo que Deus tem um propósito amoroso no sofrimento. E aí, às vezes, a gente acha isso meio contraditório, né? Porque a nossa mente está limitada às coisas desse mundo, né? Muitas vezes. Então a gente não consegue entender como assim? Como é que Deus permite que a gente sofra tanto e isso é um propósito amoroso do Senhor, né? Então, muitas vezes a gente cai nesses questionamentos. Mas a palavra de... Alguém quer falar? Eu ouvi um barulhinho. Keila? Acho que ela não. Enfim, então, ó, às vezes a gente fica, né, nessa de... Isso parece ser contraditório, isso parece ser um paradoxo, né? Então, ela começa também falando que as lições mais profundas da vida dela, ela aprendeu durante o sofrimento. E eu não sei vocês, mas eu consigo me ver nessa fala também, sabe? De coisas que eu não teria aprendido se eu não passasse por certas situações que doeram muito. E talvez se eu não tivesse passado, eu ainda estaria da mesma forma, repetindo os mesmos erros, pensando da mesma forma. Então, o sofrimento abre os nossos olhos para coisas que a gente não veria se não tivesse sofrendo, né? Então, a Elizabeth, vocês já leram Através dos Portais de Esplendor? Esse livro é muito, muito difícil. A Sara leu, a Alessia não. Certo. Esse livro é muito difícil de ser encontrado, mas ele tem lá no The Pilgrim. Quem tiver o The Pilgrim, ou vocês tentam lá a assinatura, o tempo gratuito, sabe, da The Pilgrim, e tentam, se vocês gostarem, se vocês continuam, mas tem ele lá. Gente, eu acho que eu nunca chorei tanto lendo um livro. É muito... Assim, a gente se pergunta, sabe? Não, é e-book, lá no The Pilgrim. Não lembro se tem a opção audiobook, mas eu li em e-book mesmo. Caramba, eu nunca chorei tanto lendo um livro, porque... E eu fiz questionamento, sabe? O nome do livro é Através dos Portais de Esplendor. Quem puder, digite aí no bate-papo, por favor. Sim, tem filme sobre esse livro, sobre essa situação, né? Mas eu vou só dar um resumão, assim, pra vocês. Eles eram missionários, a Elizabeth era casada com o Jim Elliot, e eles foram pra... Tem alguém que pediu pra entrar? Eles foram evangelizar uma tribo que era muito temida. Eles estavam lá no Equador, né? Então, eles já tinham um trabalho de evangelização a tribos indígenas da área, mas tinha uma tribo que na época era chamada dos Auca, né? Depois o nome mudou. Eles eram muito inacessíveis. Eles matavam, sabe, pessoas que se aproximavam, eles matavam outros índios da região, então até os próprios índios da região temiam eles. E Deus colocou no coração desses missionários de tentar evangelizar esses índios. E nisso eles passaram anos, né, tentando aprender o dialeto deles. Eles aprenderam, né, como poderiam chegar a eles. Enfim, eles foram arrodeando, foram tentando contato com eles. Tinha o aviãozinho esqueci o nome dele. Mas eles tinham um avião e eles começaram a dar presentes a essa tribo.
E eles foram... Gente, a gente lê o livro com uma expectativa tão grande de que, sabe, de que vai dar certo, porque a gente vê os índios alegres com os presentes, né? Ficando, quando eles passam, no começo eles estavam amedrontados, mas depois eles começaram a se alegrar com aquilo, né? E a gente fica na expectativa de que, ai, que lindo, né? Eles vão conseguir. E quando eles finalmente conseguem ter acesso, pousar lá na tribo, eles são brutalmente assassinados. E... ai, dá vontade de chorar. E eles passam alguns dias, assim, desaparecidos, né? As viúvas eram 5, se eu não me engano. 5 missionários, se alguém... se não for 5, se forem 5, me corrijam, mas já tem um tempinho que eu li o livro. Mas as esposas, uma estava grávida, outras com filhos pequenos, todas assim na expectativa, né? Esperando. E quando a busca foi ao lugar, né, só encontrou realmente o avião lá, todo arranhado, todo apedrejado, e os corpos deles foram sendo encontrados ao longo do tempo. E a gente para e olha, Senhor, por quê? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Eles estavam fazendo a tua obra, eles estavam ali movidos por um amor, né? Só que, gente, quando a gente termina o livro, porque aí ela conta a história e depois ela vai falar o depois, né? Como foi depois. Deus fez um trabalho tão lindo com aquela tribo, né? A Elizabeth, depois de tudo isso, ela insistiu em evangelizar aqueles indígenas e conseguiu ter acesso a ele, e muitos se renderam ao Senhor. Inclusive, recentemente faleceu um dos índios de lá, que era missionário também, se tornou missionário, eu esqueci agora o nome dele, mas escrevi até um texto sobre, depois eu posso mandar para vocês também. Enfim, o resumo da ópera é que às vezes a gente não entende o que está acontecendo, né? Às vezes a gente não entende, a gente enche a nossa mente de questionamentos. Por que, Deus? Por que eles estavam fazendo sua obra? Por que, Deus? Eu estou fazendo a sua obra, eu tenho sido fiel ao Senhor. Por quê? E a gente entra também nos questionamentos de Jó, né? Por que não tirar logo a minha vida? Por que não me leva logo? Só que há um propósito amoroso. Nós não estamos largados ao acaso. Nós não estamos largados ao acaso. Deus tem um propósito em tudo que Ele faz, em tudo que Ele permite acontecer. Mesmo que a gente não entenda agora, mesmo que a gente não entenda nunca. O Jim Elliot e todos os outros missionários não entenderam, eles morreram sem entender. Mas foi por causa da história deles que tantas vidas se renderam ao Senhor, inclusive os indígenas que eles tentaram evangelizar. Então, há sim um propósito amoroso em tudo isso. E Elizabeth perdeu esse primeiro marido, depois veio o outro, o Edson, que foram quase 10 anos depois, ela se casou com ele, só ficou 3 anos, né, como ela fala aqui também, e morreu de câncer. E, enfim, veja, a pessoa ser viúva uma vez já é dolorido, né? Imagine 2 vezes e assim, em tão pouco tempo. Mas ela aprendeu lições profundas, como ela mesma fala, né? Ela conheceu a dor, mas ela conheceu o Senhor mais intimamente através da dor. Então ela conta nesse livro, ela cita outros exemplos de pessoas que tiveram situações de sofrimento, né? E ela olha para a história dessas pessoas, a gente estava até comentando sobre isso lá no grupo, e ela também fica constrangida, porque ela acha que essas pessoas ainda sofrem mais do que ela já sofreu. E isso sempre vai ser assim, né? A gente olha para as outras pessoas e nossa, essa pessoa realmente está sofrendo mais do que eu não sei por que eu estou reclamando, né? Mas cada pessoa tem sua dor, cada pessoa tem uma forma diferente de sentir a sua dor, né? Mas o que é certo é que o Senhor está trabalhando por meio da nossa dor, independente de qual seja ela, independente se a gente coloca ela em uma escala e a nossa for 2 e a do nosso amigo for 10, né? Independente do número
da sua dor, né? Na escala da dor. Independente disso, o Senhor está trabalhando através dessa dor, né? E ela fala também sobre a questão do sofrimento ser necessário. E a gente pode até imaginar, né? Imagine se um filme assim que a gente gosta muito, fosse só alegria, não tivesse nada de sofrimento. A mocinha não tem nenhum impedimento para ficar com o mocinho, não tem nenhum vilão na história, né? Tá tudo ok. Ela não vai aprender algumas coisas que ela poderia ter aprendido. E talvez pra gente a história fique chata, né? Que a gente já está acostumada com essa metanarrativa, né? Em que tem no nosso caso, né? Criação, queda, redenção, glorificação. E aqui nós estamos, né? Remidos, e nós estamos nessa etapa de passar por provações, de passar por sofrimentos e esperando a consumação de todas as coisas. E é nessa caminhada, nessa trilha, né, que o Senhor vai realmente nos mostrando através da dor, através das provações, que nós não estamos sozinhos. E aí ela fala como... Vocês estão ouvindo o som? Ai, meu Deus. Então, ela fala sobre como o sofrimento é necessário. Só que não apenas isso, né? Na questão de que, seria muito chato se não tivesse sofrimento. Mas isso vai muito além. Vai a questão de que, imagine se a gente já é ruim sem sofrer, imagine se a gente não sofresse. Ou, a gente já é ruim sofrendo, imagine se não sofresse, né? Imagine o orgulho do homem onde chegaria. E aí ela traz a situação do Malcolm, não sei o que lá mais, que diz o seguinte. Deixa eu achar aqui a posição. 426. Ele diz assim: se por acaso você eliminasse o sofrimento, o mundo seria um lugar terrível, pois tudo aquilo que corrige a tendência humana de se sentir importante demais, de se gabar em excesso, desapareceria. O homem já é mau o bastante agora, mas seria absolutamente intolerável se nunca sofresse, né? E aí a gente pergunta, mas Adão e Eva, a criação de Deus não era para passar por sofrimento, né? Só que não tinha o pecado. Não tinha o pecado. Seríamos intoleráveis porque nós somos pecadores. Imagine pecadores sem sofrimento. Essa é a palavra, né? Nós seríamos intoleráveis. Imagine os políticos sem sofrer. Imagine nós sem sofrer, né? Então, é sim necessário o sofrimento. E o sofrimento nos humilha mesmo, nos coloca no nosso lugar de pó, né? E uma coisa, alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Até essa parte do livro? Alguma coisa que vocês acharam importante que eu ainda não falei? Nada? Nem você, Lohane? Então vamos lá, vou dar continuidade no final do capítulo, a gente conversa. E aí ela fala sobre a relação do amor e sofrimento, né? Ela fala que se a gente não quiser sofrer, a gente teria que não amar nada nem ninguém, né? E nós somos seres que amam, mesmo que esse amor seja descontrolado e idólatra. E aí quando a gente não tem o objeto do nosso desejo, o objeto do nosso amor, nós sofremos. E sofremos muito, né? Porque isso já se tornou uma idolatria. Então, se a gente quisesse, como ela fala aqui, não sofrer, a gente teria que não amar, e isso é impossível, né? Mesmo por pior dos seres humanos. Se aqui a gente pode colocar assim. Oi, alguém quer falar? Sim.
Não, não. Exatamente. O que você não tem. Exatamente. Né, que a gente tanto fala que você tem até um devocional, né? Sim. É exatamente isso. É uma definição simples, né? É uma definição simples, porém que não, como ela fala aqui, existem os tipos diferentes de sofrimento, mas nessa definição cabe todo tipo de sofrimento, mesmo os menores que possam ser, estão aqui. E até a questão da cobiça, né? Que a gente sofre quando a gente é cobiçoso. Até a questão da idolatria, a gente sofre quando a gente é idólatra. Então, essa realmente é uma ótima definição. A Bianca disse, ela comentou que o sofrimento está ligado ao amor. Exatamente. Eu vou até ler esse trechinho que ela fala aqui, né? Ela fala bem assim, não podemos jamais esquecer que, se quisermos evitar o sofrimento, devemos ter o cuidado de nunca amar nada nem ninguém. As dádivas de amor têm sido dádivas de sofrimento. Essas duas são inseparáveis. E é isso, ela fala que as maiores dádivas da vida dela têm sido o casamento e a maternidade. Mas ela foi viúva 2 vezes, com certeza ela tem questões em relação... Tinha, né? Questões em relação à maternidade, né? Porque não é fácil. Então causa sim sofrimento. Mas a gente precisa entender isso, que estão intimamente ligados, né? O amor e o sofrimento. Alguém falou alguma coisa? Isso. O que mais? Deixa eu pegar aqui meu esboço para não esquecer das coisas. E eu anotei aqui, já dizia os filósofos contemporâneos Chitãozinho e Chororó, quanto tempo o coração leva para saber que sinônimo de amar é sofrer. Ai, não podia deixar essa parte sem falar. E aí, gente, ela traz a pergunta que muitas vezes nós nos fazemos, né? Como é que se encontra a paz? Como é que em um mundo cheio de guerra, cheio de briga, cheio de sofrimento, cheio de doença, cheio de morte, como é que a gente encontra a paz? E ela vai falar aqui não sei a página, né, mas no Kindle é a posição 521, que ela traz, ela fala assim, ó, do lado de cá do paraíso não há satisfação intelectual para a velha pergunta por quê? Porém, embora eu não tenha encontrado satisfação intelectual, ou seja, embora eu não saiba o porquê exato das coisas, eu encontrei paz. A resposta que lhe dou não é uma explicação, mas uma pessoa, Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus. E aí ela conta, né, quando ela estava elas ficaram alguns dias, se não me engano, foram 5 dias, com os maridos desaparecidos, e ela fala que Deus trouxe à mente dela Isaías 43, né? Então, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. E ela fala que, como ela percebeu que, naquele momento, quando o Espírito Santo trouxe essa passagem para a cabeça dela, ela imaginava que o quê? Que vai ficar tudo bem, né? Eles vão chegar, eles vão ser encontrados, eles só devem ter se perdido na floresta. Ou até estejam presos, mas eles vão ser encontrados. Só que ela diz, então percebi que Deus não estava me dizendo que tudo ficaria bem, humanamente falando, que Ele iria preservar meu marido fisicamente e trazê-lo de volta para mim. Mas Ele estava me fazendo uma promessa inequívoca. Estarei contigo, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ele é aquele que me amou e entregou a si mesmo por mim. Então, a resposta, né, para o nosso sofrimento é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a resposta, é nele que nós encontramos a paz. Nós não vamos encontrar, olha, Lohane, você está sofrendo porque é isso, isso, isso. Não, você não vai encontrar paz nessas respostas, né? Mas é no Senhor que nós encontramos paz. Talvez a gente nunca saiba as respostas,
Deixa eu ver o que vocês estão falando. Talvez a gente nunca encontre essas respostas, mas nós sabemos que em Cristo... Tá bom, Aline. Cheiro. Mas nós sabemos que em Cristo nós podemos encontrar a verdadeira paz. Não a paz que o mundo dá, né? Mas a paz verdadeira, que nós encontramos apenas no Senhor. E aí ela faz um outro questionamento, que ela conta como situações assim com criança, mexe com ela, né? E a gente, talvez, acredito que a gente também se encontra assim nessa situação, né? De quando a gente vê coisas acontecendo com seres tão inofensivos, com seres que, né? Qual o mal, assim, nasce pecador, né? Mas qual o mal que a criança fez, né? Qual é o castigo? Aí a gente entra aos discípulos, né? Será que foi o pai deles que pecou? Não, não foi isso. Então, o que é? Deus, onde está Deus que não está vendo tantas crianças morrendo? Onde é que está Deus? Onde está Deus que não está vendo que essa pandemia está assolando todo mundo e as pessoas estão morrendo sem ar? Deus não está atento ao que está acontecendo? E por que Ele não faz algo? E aí, ó, posição aqui 545, ela diz o seguinte: o assunto só pode ser abordado pela cruz, aquela velha e rude cruz tão desprezada pelo mundo. A pior de todas as coisas que ocorreram na história humana, torna-se a melhor de todas as coisas, pois ela me salvou, ela salva o mundo. Desse modo, o amor de Deus é apresentado e demonstrado a nós ao entregar seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, se encontra e se harmoniza com o sofrimento. Então, é por causa de Cristo, né, que nós podemos ter paz. E a gente pergunta, onde está Deus? Onde é que está? A gente precisa olhar para Cristo, que aí nós encontramos o amor de Deus. Jesus veio ao mundo, sofreu, padeceu, e ele não tinha feito nenhum mal. Nós fazemos mal todo dia, mas Jesus não tinha feito nenhum mal. Ele era e é inocente, puro, sem pecado. E ali, ó, quando eu paro para ver, assim, quando eu leio assim, a história, né, na Bíblia, o momento que mais me corta o coração, na verdade são dois. É no Getsemane, quando Jesus fala, olha, Senhor, passa de mim esse cálice, mas faça-se conforme a tua vontade. Ele estava angustiado, Jesus estava sofrendo com aquilo que estava para acontecer. Ele já estava sentindo a dor do seu sofrimento na cruz, né? Ele estava sofrendo, ele estava angustiado. E a vontade do Pai foi feita. Era que ele pagasse por nós, né? E aí o outro momento é na cruz, quando ele diz, Senhor, por que me abandonaste? Deus abandonou o próprio Filho. A ira de Deus, que era para ser derramada sobre nós, caiu sobre alguém que nunca fez nenhum mal, que foi Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. E aí a gente ousa perguntar onde está Deus. A gente ousa, nos mínimos sofrimentos da nossa vida, perguntar onde está Deus. Né? Essa verdade precisa estar sempre na nossa mente. Deus foi crucificado na cruz, Ele se entregou a si mesmo para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos remidos, e foi um alto preço, né? E ela cita também as bem-aventuranças, né, como um paradoxo, assim. Felizes são os que conheceram a tristeza, felizes são os que sofreram perseguição. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Jó, quando passou por sofrimento, se questionava por quê, mas nunca onde estava Deus nisso. Ela também comentou isso. Exatamente. E ela se compara, né? Isso, acho que foi no 2º capítulo já. Ela se compara a ele e diz, olha, assim como Jó, no meu sofrimento, eu sabia que Deus estava ali, mas eu queria resposta para as minhas perguntas.
Aí Deus vem e se mostra, né? Ele não responde aos nossos questionamentos exatamente, né? Mas ele vem em pessoa e nos traz paz. E traz paz ao nosso coração. Só para terminar esse capítulo, ela fala sobre como o sofrimento nos impele para Deus, nos empurra para Deus. Nós conhecemos o Senhor no sofrimento. A gente fala como Jó, né? Depois do sofrimento, ele diz, olha, os meus olhos agora podem te ver. Antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Ou seja, agora ele tinha algo mais pessoal com Deus que ele não tinha antes. E Deus dá testemunho de Jó, dizendo, olha, tá vendo meu servo Jó, fiel, homem íntegro, temente. E mesmo assim, foi depois do sofrimento que Jó pôde dizer, agora eu te vejo, agora os meus olhos te veem. Agora ficou mais pessoal isso, né? Ficou mais aproximado. Então, o sofrimento realmente nos impele para Deus. Nos faz conhecer de uma forma que a gente não conheceria. E aí, para finalizar o capítulo, ela traz a questão da mente na eternidade. Né? Se a gente ficar realmente só olhando para coisas desse mundo, a gente vai se frustrar. A gente precisa ter em mente que há uma glória por vir. Que mesmo sofrendo aqui, né? Às vezes a gente, mas né, tem tantas promessas sobre bênçãos. Por que a gente sofre tanto? Porque a maior bênção nós ganhamos, que foi a salvação em Cristo Jesus. Né? Essa é a garantia que nós temos, de que um dia nós iremos morar eternamente com o Senhor. E nosso olho, né, nossa mente deve estar fincada nisso. Aí ela fala assim, ó, no finalzinho já do capítulo. Não posso responder às suas perguntas, nem mesmo as minhas próprias, senão nas palavras da Escritura, com as palavras do apóstolo Paulo, o qual conhecia o poder da cruz de Jesus. E foi isto que ele escreveu, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8, 18 ao 19. A criação se tornou vítima da frustração. Todos aqueles animais, todos aqueles bebês, sem culpa alguma, vítima da frustração, não por sua própria escolha, mas por causa daquele que a sujeitou. Contudo, sempre houve esperança. E esta é a parte que me traz conforto imensurável. O próprio universo se libertará do cativeiro da mortalidade e será trazido à liberdade e ao esplendor dos filhos de Deus. De onde vem essa ideia de um Deus amoroso? Não é uma dedução. Não é o homem desesperado em busca de um Deus a ponto de fabricá-lo em sua mente. É o Verbo, aquele que era antes da fundação do mundo, sofrendo como um cordeiro imolado. E ele guarda na manga cartas das quais eu e você não fazemos a menor ideia agora. Ele nos disse o suficiente para sabermos que o sofrimento nunca é em vão. Gente, para mim, o livro podia acabar agora. Para mim, isso já bastava. Só esse primeiro capítulo, a gente já entende a mensagem que o sofrimento não é em vão. Pois é, Lucilene. Já podia acabar o livro aqui. E é isso, né? Nós precisamos ter essa esperança que nos foi dada por meio de Cristo, de que um dia não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro, só haverá paz, alegria, né? E é nisso que a gente tem que se apegar. São nessas verdades que nós precisamos nos apegar. Se a gente ficar com o olhar só para esse mundo, a gente vai ficar pelo caminho. A gente vai viver chorando pelos cantos. A gente não vai ter esperança. Só que como ela diz aqui, sempre houve esperança. Sempre houve porque desde antes da criação do mundo estava preparado o cordeiro imolado. Jesus, que viria a morrer por nós, pelos nossos pecados e nos trazer vida eterna. Amém? Primeiro capítulo, cheque. Alguma coisa a acrescentar?
queria só falar uma frase que me chamou muita atenção no primeiro capítulo, que é: alegria não é a ausência de sofrimento, mas a presença de Deus. Quando ela diz assim, é muito real, né? Porque, assim, Cristo não prometeu pra gente que tudo ia ficar bem. Pelo contrário, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele venceu, e nós vencemos, sabe? Porque nós estamos nele. Então, assim, não é a ausência de sofrimento, mas a certeza que, através dele, o Senhor vai estar com a gente em tudo. Então, essa frase me chamou muito, me marcou muito. Gostei muito. Amém. É isso. É como ela fala ali, né? Quando ela lembra do Isaías 43, ela diz, olha, não é que eu não ia sofrer a morte do meu esposo, que eu não iria ficar viúva, mas é que o Senhor estava comigo, estaria comigo, né? Promessas do Senhor. E a gente precisa se apegar a essas promessas no momento de dor e no momento de bonança também, né? Então, isso é realmente muito importante. E é como... Quem foi mesmo que falou agora? Foi Keila? Não. Enfim, você que falou agora lembrou desse versículo. Stephanie, foi Stephanie. De como Jesus realmente não nos prometeu e ele nos advertiu que teríamos aflições. Mas ele nos disse para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e nos disse que nós não estaríamos órfãos, que ele nos enviaria o Consolador. Né? E isso basta. Isso basta. Mais alguma coisa, gente? Oi. Oi, Gabi. Tudo bem? Eu também destaquei uma parte ali que me chamou bastante atenção. Assim, se tentarmos conciliar o mistério de sofrimento com a ideia cristã de um Deus que sabemos nos amar, a noção de um Deus amoroso não pode ser deduzida da evidência que temos à nossa volta, muito menos da experiência humana. A própria Elizabeth diz ali em algumas situações no livro que ela viu muitas coisas, ela cresceu em uma família de missionários e ela viu muitas coisas ruins acontecerem, missionários que foram decapitados, esse tipo de coisa. E eu acho que quando a gente tenta racionalizar e tentar entender o porquê, a gente nunca vai chegar numa resposta, ou a gente não vai entender que Deus é bom. Verdade. Como ter essa noção, vendo com os nossos olhos aqui, olhos humanos, como ela diz, sabe? Acho que às vezes a gente tenta racionalizar Deus, eu pelo menos tento, né? Que as coisas façam sentido humanamente. E na verdade elas não vão fazer. Algumas a gente talvez não vai entender. Não aqui, não agora. Talvez daqui muito tempo, que as coisas se encaixem. Mas eu acho que é muito disso. A gente vê algumas coisas acontecendo com pessoas cristãs e se pergunta por que Deus. Ela cita também o exemplo de uns pais que perderam os filhos e depois tiveram com 2 filhos com espinha bífida, se não me engano. Então, se a gente parasse perguntando, poxa Deus, por quê? A gente nunca vai ter essas respostas. Na verdade, a gente vai chegar a uma conclusão de um Deus não bom daí, né? Então, a gente tem que cuidar com isso. A gente simplesmente tem que crer que ele sabe o que ele está fazendo, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda a situação. Exatamente. Alguém vai falar? Quando ela fala, né, sobre essa questão, ela chega a uma conclusão muito importante, né? Ela diz, olha, se eu ficar nessas perguntas, eu não vou eu não vou chegar a um denominador comum, né? Porque ou Deus existe ou ele não existe, não tem um meio termo. Ou ele é bom ou ele não é bom, não tem o em cima do muro, né? Então, é como você falou, quando a gente fica tentando racionalizar o irracionalizável, né? A gente não chega a lugar nenhum, a gente não caminha e a gente fica sempre se prendendo às mesmas perguntas que ficarão sem respostas. Muitas delas, Elizabeth teve algumas respostas, né? Ela viu como a morte daqueles missionários resultou em glória para o Senhor, resultou em vidas sendo resgatadas, né? Ela viu aquele missionário, poxa, eu queria lembrar o nome dele, o índio, né? Pregando a palavra. Olhe como o coração dela não deve ter se alegrado e visto realmente o sofrimento não é em vão. Existe um propósito para todas as coisas. Deus, a gente não está ao acaso, Deus tem um propósito amoroso em todas as coisas. Só que aqueles missionários não conheceram, eles morreram sem resposta. Talvez, gente, tá vontade de chorar da poxa. Talvez alguns deles ficaram ali agonizando com as flechadas dos índios, perguntando, Senhor, por quê? Por quê? Né? Nossa história mexe muito comigo.
Mas é isso, não é para racionalizar, é para crer, é para confiar no Senhor. É para dizer, olha, o Senhor é bom. Tem a história do pastor também, alguma coisa Sayun, Leonardo ou Leandro Sayun. Eu fui para uma conferência da Fiel e ele fala como, quando ele descobriu que o filho dele era deficiente visual, ele, no dia, ou era no dia seguinte, ele era pastor e ele tinha que pregar, né? E aí ele, naquela dor, naquele sofrimento, ele falou, olha, Senhor, eu não tô sentindo que o Senhor é bom. Eu não tô vendo, assim, como a gente fala, né? Racionalizando, eu não vejo a tua bondade. Mas a tua palavra diz que o Senhor é bom. Então, o Senhor é bom. Mas eu não tô sentindo isso, Deus. E Elizabeth fala sobre essa questão de ser sincera com Deus, né? Algo que eu também sempre falo com algumas pessoas, né? A gente precisa falar pra Deus o que a gente tá sentindo, né? A gente precisa ser honesto com Deus. Então, é isso. Lucivânia disse, no vídeo, uma das frases que ela me chamou a atenção... Peraí que desceu aqui. Foi, não importa o que está prestes a acontecer, você já sabe que Deus está no comando. Você não está à deriva no mar de caos. Boa. Muito bom. É isso. Nós não estamos à deriva. Amém. A Jé disse, em Hebreus 11, a Bíblia cita os heróis da fé e diz que todos eles morreram crendo na promessa, porém nenhum viu a promessa se cumprindo. Exatamente. Boa lembrada, Jé. É isso. Às vezes a gente não vai ver respostas, né? A gente não vai ver promessa se cumprindo, mas nós precisamos continuar confiando no Senhor, continuar confiando que Ele é bom, que Ele está no comando, e aqui como a Lucivânia falou, né, da frase da Elizabeth, a gente não está à deriva, a gente não está à deriva no mar de caos, né? Nós temos o Senhor. E às vezes a gente faz como aqueles discípulos ali, que estavam no barco com Jesus e estavam desesperados por causa da tempestade. Eles estavam na tempestade, mas Jesus estava no barco. Poxa, eles já tinham visto Jesus fazer tantas coisas, né? Eles já tinham visto que ele era o Filho de Deus. Mas mesmo assim, né, eles temeram naquele momento. Mas eles não estavam sozinhos, eles não estavam à deriva, né? Eles estavam com o Senhor ali, que tinha poder e tem poder sobre o vento, sobre o mar. E eles se assustaram. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus. E Ele pode acalmar a tempestade na nossa vida. Ele tem poder para isso, mas às vezes Ele não quer. Ele quer que nós aprendamos a andar na tempestade. Ele quer que a gente aprenda a passar ali, a rimar, né? Porque nós iremos crescer nisso. Como diz, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Não, é nas tempestades mesmo. Lembrei da música da Marcela Thaís. Bom marinheiro só se faz. Então, ó, vamos lá. Capítulo 2 agora. Já rapidinho pra gente terminar. No capítulo 2 ela fala sobre a mensagem. E ela já começa, né? Daquele jeito, citando o livro.